Olá, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos a esse evento. O evento é um evento em comemoração ao Dia do Psicólogo e a Faculdade Boas Novas, pelo curso de Psicologia, ele está promovendo o evento Diversos Saberes, Muitos Olhares sobre o Ser Amazônico. E a partir de hoje nós temos 2 encontros. Hoje é o primeiro dia, amanhã é o segundo dia, e nesse primeiro dia nós vamos ter uma mesa de discussão aqui com os nossos convidados. A nossa mesa hoje está composta, vamos lá, nós temos aqui na mesa o professor doutor Daniel Barros. O professor doutor Daniel Barros, ele é historiador, pesquisador, e vai nos dar esse olhar do ser amazônico a partir desse saber histórico, social, né, professor? Após o professor Daniel, nós vamos ter também o nosso antropólogo, também pedagogo, né, professor? O Emilson Frota, que vai nos dar esse olhar e este saber do ser amazônico antropológico dentro da educação. E nós temos ainda o Marcelino, tá? O Marcelino também vai nos dar aí um saber e o olhar desse ser amazônico antropológico, mas a partir da área da educação, da saúde. Então, a partir deste momento, eu passo a palavra para o professor Dr. Daniel. Será o nosso primeiro. Aqui, acho que esse microfone. De licença aqui para tirar a máscara. Boa noite a todos e a todas. No Dia do Psicólogo, uns dias atrás nós estávamos também lembrando do Dia do Historiador. Eu não sabia que era tão pertinho assim. Eu cumprimento também aos professores aqui na mesa. Sejam bem-vindos, você especialmente, professor Emilson. A Faculdade Boas Novas, o professor Gessé já é nosso professor psicólogo aqui. Aos demais professores, ali eu vejo o professor Reit, e a todos, estudantes do curso de Psicologia da Faculdade Boas Novas. Tivemos a oportunidade essa semana de iniciarmos o primeiro período noturno do curso de Psicologia. E eu pensei, desde o começo, quando fui convidado pela professora Vilane, em trabalhar uma fala a partir desse locus. Qual locus? Lugar de fala. A sala de aula, o curso de Psicologia. E tem alguns textos que nós utilizamos, inclusive, com os estudantes do quarto hoje, que estão sendo revistos agora, né, pelo pessoal do primeiro período. E a gente quer citar esse texto. Eu falo a partir desse texto, mas também da relação que eu já pude ter tanto com a primeira turma, como com essa segunda turma, que é uma turma que eu estou chamando toda a primeira turma que a gente está abrindo agora de Turma da Esperança. É a turma que a gente quer acreditar e chamar de pós-pandemia. A turma que vai reagir e retomar os projetos da vida e os sonhos que foram interrompidos ou atrasados, né? Vamos colocar assim. Existe um texto da Terezinha Frasch, escrito com o Dr. Witkowski e a Sâmia Miguez. Já tem alguns anos esse texto, mas eles conseguiram, em 3 páginas, colocar alguns elementos importantes sobre a identidade amazônica, sobre o ser amazônico. Então, o texto necessariamente não é nem de uma relação com a história da Amazônia por si só, mas sim de uma relação com outras ciências humanas, especialmente aqui as ciências sociais. O nome do texto é O Ser da Amazônia, Identidade e Invisibilidade. Eu não vou abordar aqui nesse pouquinho de tempo que eu tenho nada sobre identidade, que é um pouco mais complexo. Eu até
Acho que os psicólogos podem falar mais sobre identidade do que eu. Mas sobre o fator invisibilidade, é imprescindível a gente pautar uma fala aqui, e eu marquei alguns pontos sobre isso para vocês. A Amazônia ela é repleta de sujeitos históricos. E o sujeito aqui, a gente quer pensar a palavra sujeito como protagonista da história. E aí, quando eu falo de protagonismo, e relaciono essa palavra sujeito protagonista com invisibilidade, nós temos a primeira contradição aí. Porque todos nós somos acostumados a vermos sujeitos protagonistas aparecerem bastante, terem bastante destaque, ou ter, inclusive, a primazia da narrativa da história. E não é assim com os sujeitos históricos amazônicos. Eles sempre, na história do Brasil, mas especificamente no nosso contexto de região, estiveram e foram invisibilizados. Isso não significa dizer que eles não tenham fontes, que eles não tenham oralidade, que eles não tenham falas. Eles possuem tudo isso. Mas a história oficial ela é profundamente afetada por um positivismo que inundou a academia no início do século XX. Foi responsável, então, por uma espécie de história total ou história absoluta que não é problematizada. É uma narrativa, geralmente, colocada na visão daquele que ocupa o poder. E aqui, necessariamente, falando de contexto amazônico, poder aqui significa Estado e Igreja. Então, toda a narrativa que nós tivemos, interessante que o Dia do Índio, né, a gente, desde criança, era acostumado até mesmo a colocar aqueles acessórios, né, do índio, né, mas ficava como uma data isolada, sem tanta reflexão e sem tanta problematização do ser índio, vamos colocar assim. Então, caboclos, ribeirinhos, seringueiros, camponeses, quer dizer, essa enorme lista variada de personagens e sujeitos foram postos no decorrer da história apenas como coadjuvantes, ou às vezes nem isso, nem coadjuvantes, mas sim como sujeitos que incorporaram ali uma narrativa. Eles são os sujeitos que perderam na história. Os pontos de vista deles foram, a maioria deles, esmagados pelo poder daquele que conta a história. E é por isso que estudantes de psicologia aqui poderão confirmar comigo que a lembrança que você tem quando estudava história na escola era exatamente essa, de uma história que eu tinha que decorar nomes de reis, nome de príncipes, governantes, né, heróis, datas, feitos comemorativos, sobre sempre a perspectiva de quem governa ou quem manda. Isso fez, inclusive, com que nós fosse introjetado em nossas consciências a ideia de que a história é aquilo ali e de que eles possuem a verdade histórica. Então, eu queria... é claro que essa fala aqui que eu estou dando inicialmente, ela é muito longa, não daria tempo para falar. Mas, sobretudo, todos esses personagens ou sujeitos históricos da nossa região, a formação social amazônica foi fundamentada em variados tipos, ou seja, o fundamento dos tipos amazônicos, presta atenção, da ideia de saber quem são as pessoas que estão aqui, como que elas se formaram, essa formação sociológica, ela foi pautada em cima do escravismo e da servidão. Então, o povo amazônico, o povo, historicamente falando, e aquele povo que nós somos descendentes, os nossos ancestrais, né? E às vezes eu faço essa articulação, professor Gessé, professora Vilane, quando estou na sala. Será que a história desses povos, ou até que ponto, já respondendo, né, a história desses povos afeta hoje a vida ou a mente das pessoas que vivem aqui?
Se sim, qual é o quanto afeta, né? Quais são os problemas psíquicos oriundos desse choque de imposição ou de servidão ou de escravidão histórica sobre esses personagens. Muitas vezes a relação não é só sentar aqui e estudar um autor, Freud, por exemplo, para explicar, como o ditado diz que Freud explica. Será que Freud explica os tipos sociais da Amazônia? Será que ele é capaz? Será que as categorias de análise se articulam e se encaixam perfeitamente com esse ser gente amazônico? É uma pergunta retórica. Então, em outras palavras, o que é ser, então? Ser, a palavra o ser está no nosso evento, né? O ser amazônico. O ser da Amazônia. Existe uma ontologia, né? Quer dizer, maneira de ser amazônico. Quais são as consequências do processo de formação de uma suposta identidade dos seus habitantes no contexto amazônico? Suposta aqui é justamente por isso. Porque se a gente for falar de crise de identidade, isso também nasce com esse tipo, que aprendeu a sua vida toda a se ver como inculto, como atrasado, como alguém que não é competente, em olhar para o paulista, para o carioca, para o gaúcho e vê-lo muito mais capaz do que nós. Isso chega na vida urbana, inclusive. Quando nós vemos essas pessoas, ou esses compatriotas nossos, né, de outros estados, ocupando os espaços. Então, assim, o texto vai aplicar um pouco sobre essa questão de identidade, mas então existem, como consequência histórica, reflexos indesejáveis. Reflexos indesejáveis desse processo sobre nós, sobre a nossa identidade, sobre o ser amazônico. E um dos, pelo menos aqui eu vou abordar um ou dois, é aquele reflexo que a gente precisa entender ele como indesejável. Você já deve ter visto muitas vezes as pessoas nos equipararem a índios apenas. Não que isso fosse um problema, mas o termo comparado a índio já é carregado de argumentos pejorativos. Atrasado, não tem cultura, né? Não tem território, enfim. E, na verdade, isso é um equívoco. Mas, do ponto de vista geográfico, nós estudamos jornais, eu acho que cheguei a mostrar isso na turma que está no quarto período hoje, como que os discursos da imprensa também esmagavam os sujeitos históricos da Amazônia. Quando Dom Pedro II, o grande imperador, né, numa primeira página do jornal, primeiro jornal do Amazonas, o Estrela do Amazonas, está lá de capa, né, o ano do imperador, e ele está dizendo em linhas gerais, deveremos levar a 150, 160 anos atrás, gente. Devemos levar para uma região vasta, inóspita, desabitada, desocupada, a cultura, o progresso, a inteligência. Levar conhecimento para o povo inculto que lá está. Está lá no jornal. Isso lido a rodo no Brasil inteiro. Então não é de 10 anos atrás que você começou a entender isso. Isso é um processo histórico que está sobre nós. Eu contei até essa história agora nos primeiros dias, já que eu estou falando do lugar de sala de aula, locus, né, sala de aula, que eu fui a Tabatinga e do meu lado estava indo um rapaz que ia assumir o posto de policial federal lá. E ele olhou para a janela e disse assim, é um paraíso. Ele falou assim, é um verdadeiro Eldorado. Né? Por quê? Porque o texto também fala sobre esse reflexo indesejável, que as pessoas olham para o nosso ser, a nossa identidade amazônica, ou o nosso lugar de vida, como esse paraíso verde. E eu aproveitei e dei aquela alfinetada que vocês conhecem. Eu disse, se o avião descesse um pouco mais, você ia ver que tem mais coisa aí embaixo do que esse verde que você enxerga. Aí ele, como assim? Tem uma relação complexa, uma
teia complexa de atores, de pessoas, de problemas, de vida, de cultura, de hábitos. E o texto tudo fala sobre isso, né? Quer dizer, a vida que eles veem, até do mapa, não é verdinho escuro daquele jeito, de jeito nenhum. É muito mais colorido, mas com muitas cores, densa. E é um lugar absolutamente e totalmente outro, talvez até do planeta Terra. Então essa ideia de olhar para esse tempo e espaço isolado é antiga. Nós, enquanto... E aqui não necessariamente não estou falando para quem nasceu no Amazonas, mas quem incorporou a alma amazonense. Eu nasci em Minas Gerais, mas isso não tem mais nada a ver com a minha identidade. Então, ai de alguém ao meu lado falar mal de algum amazonense, de algum traço cultural, ele é repreendido instantaneamente. Não é uma questão de se vingar, mas é uma questão de se impor. E de a gente, sabe, usar o conhecimento para isso. Não é o conhecimento que nos traz liberdade? Então a gente não vai ofender ninguém, mas aí, quando as pessoas olham, observam que existe uma vida complexa na região amazônica, elas têm que pensar duas vezes antes de fazer uma fala de modo total, absoluto, fechado, né? Porque não é assim. E é dessa forma que eu vejo um pouco essa... Tem outros traços, né? O texto mesmo sugere que nós, enquanto agentes da região, precisamos, e na academia é um lugar maravilhoso para que isso seja feito, criarmos mecanismos para facilitar e possibilitar a participação desses grupos sociais nos processos, sabe de quê? De decisão de modo crítico e consciente. Porque o jogo agora, vamos colocar assim, a relação de transformação, que é tudo aquilo que a gente mais deseja para o bem desses sujeitos, não se dá apenas numa reportagem que eu vou lá e eu mostro o problema. Isso é parte, mas se dá no campo político. É lá que as coisas acontecem. E a gente sabe como que a política, ela, como dizia o próprio Paulo Freire, né? Sem educação o mundo não mudará, mas também sem a educação o mundo não se transformará. Assim, da mesma forma é a política. Esses grupos já desalienados desse processo histórico começam a se movimentar nos últimos anos para que os seus modos de vida sejam respeitados, para que os seus territórios sejam respeitados, a noção de território, de terra. Tem uma outra referência do Anthony Giddens, que nos é muito útil para entender as consequências desse processo aqui na Amazônia. O homem amazônico não está cristalizado no tempo, apesar de buscar manter suas práticas tradicionais. Ele sempre recebeu influências de outros contatos, vamos colocar assim, desde o europeu. Então, até a noção de isolamento ela é equivocada, né? Professor Gessé, não sei se já extrapolei meu tempo aí, eu não estou mais nem contando. Ainda tem um tempinho, então beleza. Esse negócio de 20 minutos, que aqui está acostumado a falar 1h40, né? Sofrível. Mas será importante vocês depois reagirem ao que eu estou falando e compreender esses reflexos indesejáveis que estão sobre o ser amazônico. Precisam ser indesejáveis, mas eles estão postos na sociedade, na mídia, na política. A gente precisa, então, conversar sobre isso, compreender as manifestações que existem nesses contextos que, como eu falei, não são da cor verde totalmente, mas são complexos, são coloridos. As paisagens, né, que eu estou falando, elas não são harmônicas, elas produzem muitas contradições, muitos contrastes, repleto de expressões. E de modo que cada palavra que eu possa usar para revelar algo, cada palavra, olha só, porque a gente fala muito
da Amazônia como um ambiente complexo, mas existe uma frase lá da mitologia grega que relacionada à complexidade da Amazônia faz todo sentido. Decifra-me ou... Olha aí, ó. Não faltará aula não, professora Vilane. Quer dizer, decifra-me ou te devoro, porque o poder desse lugar, o poder dessa teia complexa, está sobre nós. Então, a relação que eu vou ter com esse ambiente determinará a transformação, o lugar viável para que as relações sejam justas e não injustas. Então, tanto quanto, melhor dizendo, eu puder me apropriar desse conhecimento histórico, social, melhor será, para que eu possa interferir nele. Nós não estamos falando de um ponto de vista neutro aqui, né? A ciência ela tem um método, mas quando nós vamos para as ciências humanas, a subjetividade é uma só, né? Quer dizer, não é um cálculo matemático. A gente precisa decidir de que lado a gente está, já que muito se fala em lado hoje, né? Eu estou do lado, eu reproduzo falas que ainda manifestam ou cristalizam a narrativa do poder. Inclusive, no jornal que eu citei, o Dom Pedro diz assim, ó, se as populações que lá vivem se mantiverem quietas, em ordem, não estorvarem o processo harmônico da vida, ou seja, ficarem calados, aceitar tudo como é, em breve, muito em breve, chegará o progresso para a Amazônia. Discurso. Hoje, o nosso interior do estado, os mais de 60 municípios, distam-se da cidade, não é geograficamente apenas. Já é uma pesquisa que demonstra que o Amazonas, nem o Pará é assim, para você ter uma ideia. O Amazonas possui municípios distantes da capital, anos-luz em relação a outros estados. Distantes aqui eu estou falando em mobilidade urbana, eu estou falando em infraestrutura, eu estou falando em saúde, educação, dignidade humana. Aí você, professor, é os rios, não tem estrada, não é só isso. 1979, acabei de entregar o ano que eu nasci e a minha idade. Djalma Batista escreveu O Complexo da Amazônia. E ele já dizia ali que para transformar, porque esse é o viés da transformação, para transformar não é só uma área do conhecimento. Eu acho legal isso aqui. Para mim é histórico participar disso aqui, porque é o psicólogo conversando com o historiador. O Djalma Batista foi uma espécie de Leonardo da Vinci da Amazônia, né? Ele possuía mais de 9, 10 profissões, formações, poeta, escritor, historiador, enfim, médico. Então, entender a Amazônia só sob um viés, movimento inócuo. Não vai vingar, nós não vamos conseguir. Mas conversar, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade dos saberes, vão nos dar uma expectativa de que eu estou fazendo algo para o bem comum, para a transformação, desde que comece a partir de uma simples conversa num consultório. Porque você não está necessariamente cuidando ou dando saúde mental a uma pessoa. Você está afetando o processo histórico-social da formação da vida dela, da mente dela, né, que é carregado de muitas outras coisas. Bem, gente, essa é a minha fala. Agradeço a oportunidade. Professor Gessé. Muito bem. Palmas para o professor, gente. Isso que o professor Emilson falou aqui no início do texto, que eu fiz algumas citações, e seria importante a gente entender. Ele explicou muito bem a explicação. Mas lembra que na minha fala eu falei assim, o jogo hoje é esse, é político. Lembra que eu falei isso? O índio ele já entendeu isso. Em 1500 não existia esse jogo. Existia um processo de imposição predatório, destruidor. E hoje a regra do capital é a mesma.
Aquilo que vocês estudaram lá em 2020, a gente nas aulas do YouTube, em que a gente estudou, analisou, análise do discurso daquela reunião ministerial em Brasília, deixar a boiada passar é um processo, é um projeto em curso. Vocês não podem ignorar isso. Então, é deixar a boiada passar é para arrebentar com tudo mesmo. É com água, é com terra, é com fauna, entendeu? É com gente. Porque a lei do capital não respeita leis. É isso aí. Ou seja, se o indígena, que é o que ele falou várias vezes essa palavra, o pertencimento, ele falou uma coisa importante da agorinha. Ele disse assim, eu vou voltar. Ele falou umas 2 vezes, vou voltar. Eu entendi na hora. O maior problema é esse. Se ele não voltar, ele perde a identidade dele, ele perde o pertencimento dele. A regra do jogo hoje é do branco. E o índio está assimilando a regra para se proteger. Para pelo menos preservar o que ele tem, o mínimo que ele tem. Né? Então é uma situação assim, só de embasamento, porque isso, quando você estava explicando, eu lembrei. Criar mecanismos próprios de atuação, de participação, de ordem político, econômico, social. É decisão. Ou ele se coloca... Vou dar um exemplo assim, porque tem muita gente que no ambiente de igreja, religião, entende bem. É a mesma coisa. O cristão não tem que avançar? É a mesma coisa. Então pronto, o cristão não precisa avançar, fica só dentro do templo. Vai falar isso para o cristão. Ainda mais para o cristão de hoje, nesse contexto. Ele quer conquistar. E o índio não pode não também? Ele não pode ocupar os espaços? E amanhã a gente não pode ter um presidente da República índio, não? Opa! De repente eu falei uma coisa aqui pesada demais, né? E por que não, né?